Quero saudar todos que estão assistindo a esta videoaula com um assunto bem relevante e atual. O assunto que abordaremos nesta aula é a luta pela cidadania no Brasil. Que esta aula possa contribuir para o desenvolvimento de nossa consciência cidadã e de seus devidos direitos. As palavras-chave desta aula são movimentos sociais, Congresso Constituído de 1987 e 1988, cidadania e direitos. O objetivo desta aula é realizar um balanço crítico entre as discussões teóricas sobre a cidadania no Brasil e no mundo e a luta pela cidadania na Constituinte de 1988, procurando assim analisar um momento ímpar na história nacional em que os movimentos populares participaram, em maior ou menor grau, diretamente da luta política para definir o núcleo de ordenamento jurídico da nação. Iniciaremos abordando primeiramente o conceito de cidadania. Duas ideias eram essenciais ao status de cidadão em algumas cidades gregas: a isonomia, igualdade perante a lei, e a isogoria, a igual liberdade de palavra. A cidadania moderna, tal como a compreendemos hoje, tem suas origens na formação do Estado de Direito e nas relações específicas entre os ideais de liberdade e de igualdade que prefiguram essa forma política. T.H. Marshall, em seu livro Cidadania, Classe Social e Status, parte da análise do desenvolvimento histórico da cidadania na Inglaterra para identificar três dimensões básicas da cidadania: direitos civis, conquistados no século XVIII, direitos políticos, conquistados no século XIX e direitos sociais, conquistados ao longo do século XX. Em segundo lugar, o lugar da cidadania no Brasil. Com a abolição da escravatura, acompanhado do abandono dos ex-escravos à própria sorte, sem acesso à terra, como a Lei de Terras de 1850, aliado ao estímulo à imigração europeia, o capitalismo brasileiro fez dos ex-escravos e dos agregados dependentes pessoais uma ralé estrutural caracterizada por um hábitos precário. De acordo com o Gessé Souza, em sua análise autor do livro A Construção Social da Subcidadania, similar de outros como Francisco Belfort e José Álvaro Moisés, formou-se no Brasil um sistema dual, em que existe um regime liberal de oligarquias competitivas e do outro uma massa dos marginais e dos não organizados. O terceiro ponto que abordaremos será a redemocratização e a luta pela cidadania. Nesse processo, os movimentos sociais vão conquistar, pela primeira vez na história nacional, um destaque significativo da luta pela cidadania. Em sua obra, Quando Novos Atores Entram em Cena, Emil Sader discorre sobre os movimentos populares do período de 1978 e 1985, destacando a importância das questões do cotidiano, compreendida como expressões de resistência, autonomia e criatividade, transformando-se em eixos da luta pela cidadania. Segundo Michelis e outros autores, essa mobilização teve duas matrizes: uma no Rio de Janeiro, com o lançamento do Movimento Nacional pela Constituinte, e a outra em São Paulo, com a criação do Plenário de São Paulo, pró-participação popular na Constituinte, no dia 6 de fevereiro de 1985. De fato, os movimentos populares em toda a Constituinte tiveram diversas facetas, origens, estruturas e composições. Autores como Whittaker, Michelis e Coelho afirmam que, no entanto, apesar da diversidade, esses movimentos tinham em comum, de maneira geral, uma preocupação suprapartidária, ainda quando nasciam de iniciativas partidárias. Os mecanismos de participação popular, já no processo constituinte, possibilitaram à sociedade civil interferir diretamente nos trabalhos e na dinâmica constituinte, e assim intensificar os laços que interligam a sociedade política com a civil. De certa forma, o processo de construção da mobilização em torno da Constituinte exemplifica bem a luta pelo reconhecimento como sujeito político e cidadão pleno. E chegamos à seguinte conclusão, com os avanços e limites da nova Carta Magna. Apesar das barreiras impostas pela correlação de forças e pela formação do Centrão, a nova Carta Magna avançou significativamente na consolidação de alguns direitos civis, políticos e sociais. O artigo 5 da Constituinte é uma prova disso, pois assegura a proibição da tortura e o tratamento desumano ou degradante, assim como inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurando aos presos respeito à integridade física e moral. A Constituição de 1988 representou uma mudança significativa na cultura política nacional. E em meio a isso, os alunos deverão fazer uma resenha, com o seguinte tema: a luta pela cidadania no Brasil. Tá bom? Deus te abençoe.